Bom, meu nome é Yuri, eu sou o líder da Zaft e como não tem nenhum material em português sobre runas e é uma coisa bastante complexa, vou tentar explicar um pouquinho pra vocês o que é isso. Isso serve tanto pra minha guilda quanto pra as outras pessoas do Brasil ou pessoas que falam português, porque não tem nenhum material, então é uma coisa muito complicada de entender. Se você não estudar bastante ou não souber inglês e ler os materiais. Em inglês já tem muita coisa interessante, muito vídeo que explica muita coisa, mas em português não tem nenhum. Então, eu queria só explicar um pouquinho a vocês o que é. Eu estou usando aqui o site do Bismarck, que tem todo o datamine do jogo, pelo menos grande parte dele, e como a gente consegue entender o que é que essas runas vão fazer no jogo. Então, essa runa, cada runa, ela vai ter um tipo, ela vai ter uma letra e tudo isso vai influenciar no seu jogo. Então, vamos por partes. Cada runa ela tem um, uma letra, e isso vai influenciar nos substatus que ela vai dar. Ela tem um main status e a junção de main status vai influenciar no efeito de grupo, ou efeito de set, ou seja lá qual for o nome que você vai falar para isso. E isso vai mudar o seu TMR. Mudar no sentido que ele vai ficar um equipamento ainda mais forte. Muitos TMRs hoje que não são utilizados podem se passar a ser uma coisa muito mais complexa e muito mais forte, até mais forte do que todas as outras coisas que um personagem pode usar no jogo. Então, como é que a gente builda isso? O que é tudo isso? Vamos por partes. A primeira parte que a gente tem que entender, e essa a parte mais forte e mais fácil de você ter, é o chamado efeitos de grupo. Se tiver três runas, por exemplo, essa aqui a gente sabe que o main status ela influencia no. Ela quer dizer o tipo da runa que você tem. Então, uma runa vital, ela vai dar HP. Então, o main status dela vai ser HP. Então, se você tiver três runas de HP, por exemplo, ela vai dar um bônus de 7 de aumentar HP e aumentar resistência elemental. Aqui na real, não, aqui, pronto, aqui a gente consegue ver exatamente o que são os efeitos de grupo. Se você tiver HP, você aumenta HP só com duas runas de HP, e com três você aumenta HP e resistência elemental. Com TP você consegue aumentar o TP e o Acquired AP, ou seja, quanto mais AP você consegue gerar. Defesa aumenta defesa, SPR aumenta SPR, Luck aumenta Luck, Evade Evade e assim por diante. Então, só basta você colocar três runas amarelas, roxas, rosas, seja lá qual for a cor que você tem aí, e você já ganhou isso. E quão forte ou quão impactante é isso? Então, imagina que você já tem você está usando uma personagem de Evade e você vai usar alguma coisa que tem Luck. Então, se você tiver só três runas a mais de Luck, você já ganha 15%. Ou se for de Evade, você ganha 15 de Evade. Sem fazer muito esforço. Botei as runas e eu já ganhei. Então, isso é muito impactante. Mas o que é impactante nas runas não é só isso. É você juntar tudo para você conseguir uma que a gente chama de build perfeita. Mas necessariamente você vai precisar disso. Só em você colocar essas três já vai dar um boost bastante alto no seu jogo. Então, quando a gente volta para cá, a gente consegue perceber o seguinte. Cada uma das runas, das letras, elas vão ter status diferentes, substatus diferentes. A I vai dar HP, TP e Critical Evade. A J, esse aqui é um J, vai dar HP, TP, Evade. A P vai dar HP, TP e Lucky. E isso vai ser acrescentado na runa. Então, esse 160 de HP de cada uma das runas vai ser acrescentada aos 158 de HP. Imagina que você está tendo justamente 480 de HP a mais na sua runa só com substatus. E o main status ele vai dar mais 100. Então você tem 780 de HP a mais do que isso aqui. 780 mais 158 dá mais de 900 de HP, que é maior do que qualquer coisa que você vai usar em 99% dos seus personagens. Tirando uma ou duas armaduras, elas conseguem chegar a isso. Se forem vital.
Então, é um boost muito grande que você está colocando no seu equipamento. Só em fazer isso. Entendeu? Continuando. Só que assim, o substrato que a gente vê aqui no calc, ele não é o substrato que vai realmente estar na sua runa. O que geralmente vai acontecer é isso aqui. Vai ser alguma coisa aleatória. Você não vai ter 160 de HP. E é aí onde a gente tem uma das funcionalidades lá da runa, que é o temper. Que esse temper você consegue ficar randomizando, assim como eu estou fazendo aqui no calculadora, para alguma hora ele ter um status interessante para você, saca? E aí, mas o que é que eu vou fazer com isso? Se eu estou utilizando um personagem que eu queira mais HP, eu vou esperar que o HP seja o substrato maior. Se eu estou utilizando uma personagem que vai ter mais evade, eu vou esperar que evade seja maior. E luck também. Então, você vai utilizando e temperando a sua runa à medida que você vai buildando o personagem. E é bem interessante salientar que isso aqui, a melhor forma de você buildar isso é pensando em um personagem que você vai usar. Porque existem builds bem genéricas e existem builds bem específicas. E geralmente as bem específicas vão potencializar ainda mais para um personagem. Certo? Mas, voltando, substatus são referente a cada uma das letras e o main status referente à hora que você vai buildar ou criar a runa. O main status, elas podem ser defensivas e ofensivas. Cada uma dessas aqui você consegue escolher na hora que você está buildando no Calc. Então isso já é bem interessante de você ver, isso é totalmente ao seu critério. Então você tem tudo isso e você tem a combinação, as runas vão ter uma combinação de status principal, substatus e passivas. As passivas é onde a gente tem um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de raiva, porque elas são totalmente randômicas e você tem um outro detalhe, que é assim. Todo bônus ele tem 3 tipos. Ele tem, por exemplo, esse aqui é o bônus de evasão. Ele tem 3 tipos. Ele tem um bônus de 2, que quando você chega no máximo ela vai para 3. E tem um bônus de 4 que quando chega no máximo ela vai para 7. Todo mundo vai querer o máximo. Só que o máximo é também muito difícil de você conseguir, porque você tem uma chance em várias. Toda vida que você está tentando buildar a runa, ele tem uma aleatoriedade para escolher uma desses status e você tem vários que você não quer. Então, demora um pouquinho para você conseguir, por exemplo, evasão 4. Aumentar 4 de evasão. E dá um trabalhinho, mas compensa. E aí o que é que a gente pensa sobre isso? O que a gente vai ter nas runas é uma junção de efeito de grupo, main status, substatus, passivas. Onde cada coisa vai influenciar o que sobrepõe e o que não sobrepõe. Então, efeitos de grupo não se sobrepõem, eles vão estar sempre lá. Se eu tô com 3 runas iguais, eu vou ter lá. O substatus e o main status, eles são aplicados à runa. Então isso aqui virou um equipamento com mais HP, com mais TP, com mais luck. Ele vai ser aplicado completo? Não sei. Se ele vai seguir a mesma regra de um equipamento normal. Se ele tiver um equipamento, se esse equipamento for o equipamento maior HP, o HP vai ser o completo. Se esse equipamento não for o equipamento maior HP, ele vai ser nerfado, eu acredito que em 50%. Então isso segue o mesmo efeito. E as passivas, eles têm um detalhezinho interessante. Elas vão ocupar o que a gente chama de mesmo espaço do efeito de box, que foi o que o Diggs falou. Você, na verdade, esses efeitos aqui vão contar sempre o maior. Ou seja, se eu tiver um Increasing Evasion 4, tiver o de 3, eu só vou contar esse. E esse aqui não. E isso vale também se você tiver um equipamento que dá Evasion Rate, como é o caso do chapéu, como é o caso da roupa de Natal. Todos esses vão estar influenciados aqui. Então, a gente vai sempre querer um equipamento que a pessoa que está utilizando não vai ter um equipamento que utilize
essas passivas, ok? Por exemplo, se eu estivesse utilizando isso com uma personagem de Evade como a Lila, eu não usaria Evasion Rate, porque ela já vai estar utilizando uma roupa de Natal. Eu utilizaria a passiva de Luck, que também influencia no Evasion Rate. E como ela é uma personagem que não é tão forte, a gente pensa em HP, para aumentar um pouco mais a probabilidade dela sobreviver. Certo? Então, basicamente, isso é o básico do básico do básico das armas.